A gente tem dito que o Sindicato dos Engenheiros, há mais de uma década, adotou esse tema da prevenção e proteção contra incêndios, por ser um tema diretamente ligado à engenharia, já que estamos falando de gestão de riscos, né? Sendo assim, nos preocupamos com as vidas das pessoas. Então, o Sindicato dos Engenheiros, protagonista que é em estes temas e outros temas relevantes, entende que é prioridade para nós, para o desenvolvimento da sociedade, promover eventos como esse, de forma a difundir conhecimento, valorizar a ciência e a engenharia como um todo. O título mesmo já fala, né? São os 27º painéis da engenharia que trata das tendências da segurança contra incêndios, né? O CENG investe muito na qualificação profissional e este é mais um dos temas. Para isso, nós temos toda a nossa rede de comunicação, toda a nossa estrutura de qualificação profissional, entrando agora, inclusive, com ferramentas de ensino à distância. E também contamos com um qualificado grupo de diretores, né? Temos vários diretores com mestrado e doutorado nessa área. Os engenheiros e a engenharia estão aí para solucionar os problemas para a sociedade, melhorando a qualidade de vida, e esse é o foco do Sindicato dos Engenheiros. Atuar sempre tendo em vista o interesse público, o coletivo e as vidas das pessoas. Nós ressaltamos como uma contribuição para a gestão pública a valorização da ciência, da técnica e do conhecimento como pilares das políticas e planos de gestão municipal e regional. Então, é muito importante que esses eventos aconteçam para que os profissionais tenham a oportunidade não só de ouvir outros colegas, mas também apresentarem os seus próprios trabalhos, inclusive para os estudantes também, né? Para que eles consigam entrar nesse métier, para que eles consigam ter essa dimensão além da própria universidade. Eu trouxe como tema a compartimentação, né? A importância da compartimentação nas edificações. É um tema que eu trouxe aqui para o nosso evento, que é um evento importantíssimo para a nossa comunidade de profissionais e também para os estudantes que vão entrar no mercado. Então, que esses eventos sejam cada vez mais, né? Assim, que eles aconteçam sempre aqui, né? Em vários estados também, não só aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa legislação, ela foi acontecendo em função desses eventos, né? Infelizmente. Então, no Rio de Janeiro, a gente teve o primeiro do decreto de segurança contra incêndios, que foi o decreto Lei 247. E a proteção passiva, ela foi mencionada pela primeira vez nesse decreto. É importante destacar que dentro das missões e os valores dos sindicatos de engenheiros ao longo desses 82 anos de entidade está a qualificação profissional. Dentro da qualificação profissional está também o processo de eventos para a sociedade, eventos que discutem tecnicamente como é que a gente faz questões que envolvem a sociedade tecnicamente para que possamos trazer conteúdos de apoio à sociedade, demonstrando isso como apoio e suporte do sindicato com contrapartida à sociedade. É isso que o sindicato faz ao longo dos 82 anos através da qualificação profissional. Isso tudo está vinculado também com os momentos atuais, ou seja, trazendo esse conhecimento, a gente consegue que os engenheiros consigam desenvolver para a sociedade, né, e dar a sua entrega através dessa qualificação profissional que o sindicato pode contribuir para eles. É muito importante que todos os engenheiros conheçam a legislação e tragam também contribuições multidisciplinares e então poder construir um sistema de segurança realmente efetivo para que nunca mais se repitam tragédias como a que aconteceu. É buscar inovação e aprender com, de repente, alguma falha que ocorreu no sistema no passado, para não repetirmos no futuro. Eu vejo como uma atitude muito à frente do sindicato, muito atuante, preocupado com o bem social, preocupado com a segurança da sociedade e também do profissional engenheiro que tem que prestar esse serviço com segurança, com eficiência, trazendo esse apoio que só se tem através da informação, né? Através dessa troca, desse networking multidisciplinar, como eu disse. Isso, e a gente está sempre auxiliando no apoio da legislação, né? Porque para se obter qualquer tipo de licença e autorização, precisa sempre um apoio jurídico e legal na interpretação das normas. Quando ocorre um sinistro na área pública, em qualquer prédio,
em que o proprietário é o poder público, aí não há quem se pegue como responsável, porque eu acho que os governantes deveriam ser responsabilizados também, e não só a área técnica. E quantos prédios públicos hoje não têm PPCI? Então, é fácil cobrar da área privada. No entanto, por que não se cobra da mesma forma da área pública, né? Quantos prédios hoje não têm PPCI? Quantas vidas humanas estão trabalhando dentro desses prédios? Então, definitivamente não é uma preocupação como prioridade dos aspectos de segurança dos órgãos governamentais, o tratamento da segurança contra incêndio. É uma preocupação que a gente, num simpósio ou numa reunião de profissionais dessa área, tem que reafirmar essa necessidade. Seminários ou qualquer encontro sobre prevenção e combate a incêndios são de suma importância. E isso passou, digamos, a ter um foco um pouco mais aguçado, um pouco maior, com o sinistro que nós tivemos há 11 anos atrás. Havia um projeto de lei na Câmara, desde 2008, se eu não me falho, 2004, 2005, do início dos anos 2000. E esse projeto de lei, que era de prevenção e combate a incêndio, estava parado na Câmara. Nós fizemos 1 ano para fazer uma lei nova. Ele já estava há 10 anos, com demorado mais 4 para transformar em lei. Agora, com algumas pinceladas que começaram. Isso não vai ser bom, esse seminário, para que isso seja, digamos, discutido e ver se consegue fazer com que as instituições de ensino não tenham apenas tópicos, mas tenham uma disciplina e com uma carga horária sólida, com formação como existe no curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho. A questão da formação profissional ela está incluída nesse meu artigo, que foi para mim a conclusão do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. E como os colegas falaram anteriormente, né, a legislação ela não prevê uma carga horária mínima, né? Ela existe, ela exige, mas ela não prevê uma carga horária mínima, tanto na questão da segurança contra incêndio, quanto a formação profissional também na área de privação de liberdade não tem enfoque assim, nas graduações. Tem que haver uma mudança de pensamento, uma mudança cultural dentro da academia muito grande, porque assim como eu falei na palestra, a segurança contra incêndio ela tem que estar embutida dentro dos currículos e dentro das disciplinas, não só ser uma disciplina à parte. Ela tem que estar dentro da disciplina, assim como tá as instalações elétricas, assim como estão as instalações hidráulicas, né? Quando tu vai fazer o projeto 1, o projeto 2, o projeto 3, tu tem que ver isso tudo, né? E elétrica, hidráulica, e por que não a segurança contra incêndio, né? Eu acho que isso tem que estar dentro da disciplina, não só como uma disciplina separada, porque ela não está separada do projeto, ela está embutida no projeto, ela tem que estar embutida no projeto. Tanto o engenheiro quanto os arquitetos são muito carentes de informação na área de segurança contra incêndio. Então, as nossas graduações, elas hoje não têm disciplinas específicas sobre segurança contra incêndio, e quando elas abordam o tema, elas têm dentro de disciplinas de projetos hidrossanitários, por exemplo, com 1 ou 2 aulas sobre o assunto. Então, toda a informação que os engenheiros, em especial, tenham em eventos como esse, ou então em compartilhamentos de informação, são muito importantes. Então, não é só a nossa base a base técnica em relação à segurança contra incêndio, mas também eventos periódicos para que a gente receba essas atualizações. Especialmente sobre os contratos de gestão. O que eu acho muito interessante, esse mercado. Que são edificações maiores, em que contratam engenheiros e arquitetos para realizar aquela gestão, aquele controle da segurança contra incêndio. Não só na questão documental, mas para fazer vistorias periódicas em relação àquelas medidas, aqueles equipamentos. Este evento do SENGE, ele é muito importante para todo o estado do Rio Grande do Sul, para todas as pessoas que participam, que vêm aqui, profissionais, técnicos, engenheiros, responsáveis técnicos, que tenha
capacidade de elaboração de um plano de prevenção contra incêndio cada vez melhor. Então, com a quantidade de palestrantes de renome nacional e até mesmo internacional vindo aqui, dando seu tempo, contribuindo para a formação e o aprimoramento técnico para que cada vez mais tenhamos projetos de qualidade protocolados e tramitados no Rio Grande do Sul. A segurança contra incêndio, ela é dinâmica e evolutiva. Com isso, é imprescindível criar fóruns de debates e de ampla conversa técnica, científica, mas principalmente entre profissionais que venham a evoluir e a amadurecer esse tema que é tão caro, pois ele lida com vidas. A segurança contra incêndio nas edificações dá a garantia de que as pessoas que utilizam qualquer atividade econômica ou residencial tenham a certeza de que poderão sair, né, com perfeita integridade, né, da sua condição e também preservar os seus patrimônios. Ou seja, nós, dentro de toda a evolução, a inovação, a tecnologia que afeta já a segurança contra incêndio, não podemos esquecer que lidamos com pessoas que estão usando essas edificações. E assim como a construção civil ela tem a sua evolução constante, nós também temos que discutir evoluções para a segurança das pessoas. Por isso, um evento como este, que o próprio tema diz, tendências e desafios da segurança contra incêndio, é oportuno para que a gente discuta e faça prospecções futuras para garantir cada vez mais a segurança da nossa sociedade. A questão, né, vamos dizer, o trabalho do profissional, do expert, ele é um trabalho de inspeção. Inspeção é a análise da segurança. Então é importante a gente analisar todos os sistemas, não só o sistema de prevenção, mas também o sistema de estrutura, sistema de revestimento, sistema de instalações, que compõem a edificação como um todo. Então o profissional, quando ele vai a campo, vai fazer essa análise, ele já faz esse checklist, né? Mentalmente ele já está fazendo um checklist, ele já está valendo-se da sua expertise, né? Da sua capacidade para poder trazer, né, o ambiente, fazer essa análise da segurança, trazer a segurança para quem ali ocupa, né, aquele ambiente, aquela edificação. Eventos como esse, através de um edital de patrocínio do Confia, valorizam os profissionais e traz aí a importância da nossa engenharia de segurança contra incêndio no mercado de trabalho, trazendo profissionais renomados até de fora do Brasil, né? Então, que tenhamos mais e mais, né, fomento dessa questão de cursos, treinamentos e capacitação por meio de editais de patrocínios do nosso conselho. Pegando o nosso olhar para o Rio Grande do Sul, a gente já vê, né, após o episódio da Boate Kiss, a gente vê um crescimento da questão da educação na prevenção contra incêndio. Nós temos mais profissionais se especializando. Temos aí 2 faculdades de renome trabalhando na questão da segurança contra incêndio em meio de especialização. Claro que precisamos sempre olhar para a prevenção como meio de educação. Não podemos nos pegar a ela como apenas um documento, um papel, e sim trazer aqui o olhar da educação. Temos que continuar educando, como eu disse antes ali, né? Uma criança hoje não toma um copo de água se ele estiver sujo, mas ela se coloca num local onde não tem prevenção. Então, somente trazendo a questão da educação que nós vamos trazer a conscientização, né, de uma nova geração que vem aí, para que eles tenham esse olhar prevencionista. Além de ser um aglutinador de todos esses setores, o CENG também tem feito um papel muito importante de ser, digamos assim, uma fonte de informação para a imprensa, né? Uma fonte de informação para a sociedade. Então tem feito muito esse papel de aglutinar todos esses setores, academia, indústria,
os profissionais que labutam na área, o Corpo de Bombeiros, órgãos públicos em si. A Universidade Internacional tem vindo colaborar com o CENG, a gente tem feito um papel aglutinador entre as universidades, inclusive, buscando eixos, buscando questões que não estão contempladas em currículos e tentando aí trazer conhecimento e criar grade de cursos aqui complementares também nos sindicatos de engenheiros. Eventos como esse são muito importantes porque eles ajudam a disseminar a cultura da segurança contra incêndio para a comunidade, para os profissionais e para que a gente tenha, no fim das contas, uma maior segurança à sociedade, aos usuários que usam as edificações, porque é para eles, na verdade, que essa engenharia existe. Na verdade, a gente tem que ter a sociedade toda unida nessa área para a gente conseguir mover em frente e fazer com que essa mudança cultural aconteça a longo prazo. A gente não pode pensar só em agora, né? A gente tem que pensar que as leis a gente tem que cumprir agora, mas que a gente tem que pensar também que tem que haver essa mudança para que os legisladores pensem também não só na situação atual, mas naquilo que vem à frente. Esse tipo de evento é um momento em que os profissionais, né, os técnicos que estão mais ligados a essa área precisam se atualizar, precisam estar aqui no fórum de discussão, porque um evento como esse é a hora de a gente trocar ideias, ver o que a gente precisa aperfeiçoar, né? Inclusive sob o ponto de vista de tramitação dos processos, né? Como é que eles podem deixar de ser tanto quanto mais burocráticos para serem mais técnicos e por conta disso mais efetivos em termos de proteção contra incêndio mesmo, proteção contra incêndio colocada à prática e não só um processo legal, né? A gente vê hoje muita preocupação com o processo legal, com a aprovação junto aos corpos de bombeiros, que é legítimo, mas a gente tem que estar muito atento também à eficiência da proteção contra incêndio que está sendo projetada, né, e sendo implantada. Porque isso é inevitável. Surgem novos procedimentos, novas técnicas construtivas, né, que precisa que a área de proteção contra incêndio, né, acompanhe isso que a tecnologia da construção civil vem trazendo para nós. São novos revestimentos, são novas estruturas. Isso precisa estar alinhado com a proteção contra incêndio. Vocês imaginem se hoje a gente pegasse o nosso banco de dados de todos os nossos projetos, de todas as decisões que foram tomadas de projeto, a gente colocasse numa IA, o que ela daria? Vamos fazer o seguinte, a LP 11 vai ser reescrita por uma IA baseado em todos os projetos de Porto Alegre. Como vocês acham que sairia uma instrução técnica baseada nos projetos aprovados ou nos projetos executados? Bom, a inteligência artificial, ela está na moda, está todo mundo usando, e ela vai contribuir muito para o setor de projetos, porque além da gente conseguir analisar as informações muito mais rápidas, a gente consegue botar um banco de dados gigantesco de projetos antigos e conseguir prever as melhores situações para os projetos futuros. Então esse é o grande diferencial da inteligência artificial. Usar o passado para prever o futuro e com isso a gente diminuir o risco das futuras edificações. A investigação de incêndio ela é muito importante em todos os sentidos, amostras, quantidades e universo. O incêndio da Boate Kiss ele é considerado o segundo pior incêndio do Brasil em termos de óbitos, porque todos os incêndios são ruins. Então, é um incêndio muito relevante. Entretanto, a investigação de incêndio ela tem que ser desde o pior incêndio, considerando óbitos, até um incêndio mais simples, num amontoado de lixo, num princípio de incêndio num equipamento elétrico que você tem em casa. Por quê? Porque aquele princípio de incêndio num equipamento elétrico, numa batedeira, numa televisão, se ele não contido, vai crescer para virar um incêndio grande. Então você tem que estudar desde os princípios de incêndio, dos incêndios menores até os incêndios maiores. E diante disso, qual o objetivo de estudar incêndio? É prevenir a ocorrência de padrões semelhantes de incêndio, investigar para evitar a repetição. Pega fogo no material de revestimento e acabamento, a edificação ela tem problemas, insuficiências de documentação e de saída de emergência, morrem-se pessoas, infelizmente. Então esse padrão não é inédito e o objetivo da investigação é quebrar esse padrão. Teve um princípio de incêndio? Tudo bem, mas que as pessoas consigam evacuar a edificação. Teve um princípio de incêndio, mas que aquele material que entrou em ignição, ele não libere uma fumaça tão tóxica. Então o objetivo da investigação é quebrar essas cadeias, esses sequenciamentos, para impedir morte, danos e prejuízos. É muito importante, de facto, terem-se determinados materiais que tenham um comportamento ideal em relação ao incêndio. É muito importante que os edifícios estejam dotados de sistemas de detecção de incêndio.
É muito importante que se tenha extintores de incêndio, tudo isso é muito importante. Mas eu costumo dizer que a educação em termos de segurança contra incêndios é mais importante. As pessoas que trabalham num edifício, os usuários do edifício, devem saber o que é que devem fazer antes do incêndio e em caso de incêndio como é que há de proceder, nomeadamente na evacuação, como é que há de utilizar os extintores, como é que há de utilizar os mangotinhos, etc. Mesmo antes dos bombeiros chegar. Isso faz toda a diferença. Portanto, é como lhe digo, o edifício pode estar muito bem projetado em termos de segurança contra incêndios. Pode ter todos os equipamentos necessários. Mas se as pessoas não os souberem utilizar, não servem para nada, não é? E, portanto, a segurança contra incêndios começa nas pessoas. Começa no usuário. Nenhuma condição de desenvolver nada na engenharia se você não tiver profissionais altamente capacitados. Como é que você diminui esse tempo, inclusive, de capacitação? Ou seja, você traz isso para a pessoa... eu vou fazer um curso de engenharia e engenharia de segurança do trabalho, em 60 horas de incêndio eu vou ser o Master Blaster e vou fazer projetos. Mentira. Isso é uma balela. Eu não consigo ensinar o meu aluno em 60 horas a calcular pressurização de escada. Eu não consigo ensinar para ele calcular. Como é que a gente utiliza, como é que a gente muda isso? E eu já estou fazendo isso. A gente dá um curso para o pessoal, uma determinada carga horária, e ensina o pessoal a utilizar as ferramentas que vão facilitar. Ele conhece a física envolvida e ele utiliza uma ferramenta que é um programa para poder checar e chegar nos valores. Tudo está relacionado com capacitação e concurso. Como que a gente consegue diminuir esse tempo? Porque lá fora nós estamos no mínimo 60 ou 70 anos atrasados. Existem cursos de 5, 6 anos e as pessoas fazem mestrado, são especializadas na área de incêndio. Como é que a gente consegue diminuir aqui? Basicamente tentar gerar conhecimento, o máximo de conhecimento com qualidade, e aí ele retroalimenta a questão da falta de informação, de conhecimento e a falta da sociedade entender, ou até das próprias instituições, CREA, CONFEA, SECOR, de entender que existe a necessidade de você ter um profissional altamente capacitado para gerir a questão de incêndio. Aí fica uma coisa genérica de todo mundo querer achar que vai resolver com um projetinho legal. Vou seguir aquela tabelinha e tá tudo certo. Entendo que o processo de construção legislativa é sim um processo lento, mas que ele carece de obedecer a algumas etapas, né? A lei nacional ela demorou 4 anos para ser publicada no Brasil. E da mesma forma, as construções técnicas realizadas dentro dos estados ou dentro do nosso comitê na Ligabom, elas passam por fases de maturação, especialmente, né, a tendência de parecerem mais lentas dado a evolução do mercado, que é muito rápida. Temos tentado acelerar esse processo exatamente por fazermos essa avaliação de que ele não pode ser tão lento. Algumas respostas têm que ser dadas com maior celeridade, acelerarmos processos que são considerados mais importantes, como um tema que está sendo aqui discutido com relação à regulamentação da utilização de veículos elétricos e o seu impacto nas construções. São temas que passaram à frente de outros para que a gente consiga dar uma resposta num tempo adequado. Não necessariamente rápido, mas um tempo adequado que garanta a segurança da população brasileira. A questão da prevenção contra incêndio, nós sempre buscamos estar um passo à frente. E para isso é importante identificar os perigos associados e principalmente com essas novas tecnologias. O carro elétrico não é uma nova tecnologia propriamente dita, mas ele vem se popularizando, inclusive aqui no Brasil, por questões de avanço tecnológico, né? Esses avanços permitem, né, que os carros tenham mais autonomia, mas também trazem alguns riscos, né? No caso dos incêndios em baterias de íon de lítio. Claro que quando a gente vê a questão do perigo associado, a gente tem que levar em consideração qual é a probabilidade disso acontecer, tá? A gente não tem estatística, não tem uma frota significativa para dizer que isso realmente é um risco inerente que a gente enfrenta. Porque, de fato, né, são situações que são pontuais, mas elas vêm ocorrendo e têm impactos muito significativos. Então, realmente, tem que ter um debate amplo, né, com especialistas, com a sociedade, para a gente realmente avaliar até que ponto, né, que a gente precisa realmente implementar as medidas e quais são essas medidas. Mas eu acho que é assim, construindo esse diálogo, né, que a gente vai realmente avançar na questão da prevenção, né? Então, espero, né, que nós não tenhamos, né, um grande caso, né, aqui no Brasil ainda não teve, né, mas a quantidade de carros vem crescendo, já é expressiva aqui no nosso país e a gente precisa estar preparado.
o pessoal, os nossos colegas engenheiros e arquitetos que estão atuando na prevenção de incêndio em unidades industriais que tenham áreas classificadas, estão especificando equipamentos errados, não são equipamentos adequados para áreas classificadas. Eles estão especificando equipamentos como se fosse para uma edificação normal, um prédio de apartamentos, um shopping center, né? Que são equipamentos que têm a sua função, né? Porém não são adequados para entrar em contato com uma atmosfera explosiva. Eles não têm uma proteção adequada no sistema elétrico. O Brasil, ele está, cada ano que passa, ele aumenta a produtividade, mas não aumenta a cadeia de armazenagem na mesma proporção. Então nós temos déficit de armazenagem. Se nós temos déficit de armazenagem, o pessoal acaba trabalhando num espaço de tempo entre uma inspeção e outra cada vez mais longo, porque ele precisa utilizar a unidade, e a gente não consegue fazer as inspeções necessárias e as manutenções, principalmente, que são necessárias, que devem ser preventivas e não corretivas. Não quebra um equipamento, conserta do jeito que dá e continua operando. Esse é o grande problema. Nós não temos ainda a matéria de segurança contra incêndio efetivamente em todos os cursos de engenharia e de arquitetura do nosso país, né? É uma consequência, inclusive, da Lei KISS, mas que, na prática, a gente não vê ocorrer em todas as universidades, né, em todos os estabelecimentos de ensino de graduação. Nós percebemos que, ao longo desses últimos anos, surgiram diversos cursos de pós-graduação lato sensu no país, voltados para a área de segurança contra incêndio, né, o que já é um sinal positivo de uma preocupação não só do Rio Grande do Sul, mas em São Paulo, em Pernambuco, onde eu fiz a pós-graduação em engenharia de incêndio, e de outros estados que estão buscando ofertar aos profissionais uma possibilidade de se especializar nessa área e de criar no país uma massa crítica de profissionais que possa atuar com mais propriedade, baseado em normas prescritivas e futuramente até baseado em normas por desempenho.